Olá a todos, muito boa tarde. Mais uma Boa vez, tarde. bem-vindos ao segundo podcast dedicado ao turismo e desta vez com novidades. E apesar do nosso convidado especialíssimo, temos algumas novidades, não é, Ângela? Sim, Diogo. Olá a todos. Dar as boas-vindas ao Inácio e dizer que finalmente temos um nome depois dos nossos brainstormings, depois do primeiro episódio. Decidimos que este podcast se vai chamar Regime Tudo Incluído, nem mais, não é? Nós que combinamos aqui turismo e comunicação, chegamos à conclusão que podia ser um ótimo ponto de partida. Exatamente, exatamente. Está tudo incluído num só podcast com os nossos convidados incríveis. E hoje trazemos o Inácio Roseira. Para quem não conhece, eu vou mostrar aqui um bocadinho do quem é o Inácio e depois provavelmente ele para falar melhor do que ninguém sobre ele. Eu não sei se estão a ver o meu ecrã, é exatamente isto. O Inácio Roseira é licenciado em marketing, na especialização de publicidade, é fundador da primeira startup portuguesa nas áreas de viagens de surpresa, a Chocolate Box, um produto incrível, acho que vocês já devem conhecer, se não conhecem, têm que passar a conhecer. É professor no âmbito da pós-graduação de marketing e turismo, da Escola Superior de Jornalismo, é orador nos eventos TEDx, simplesmente incrível, e é Strategic Manager na agência People. Mas de qualquer das formas, Inácio, gostávamos de te ouvir melhor exatamente sobre quem tu és. Sim, antes de mais, fazer um reparo, eu não sou ainda especialista, por isso está lá a especialização, estou em processo de especialização em publicidade, por isso fazer esse reparo. E já agora, antes de me apresentar, só por causa do nome do podcast, perguntar-vos se isso foi uma ideia que vocês dois tiveram, ou se foram buscar à comunidade inputs para o nome do podcast, como é que, só por curiosidade. Neste momento, o que nos fez escolher este nome é que queríamos um nome que fosse literal àquilo que está colado da ideia do podcast, falarmos só com pessoas do setor do turismo, e foi surgindo, não fizemos nenhuma pesquisa, não fizemos nenhuma pesquisa de mercado, digamos, não fizemos nenhum formulário com algumas questões para ver quem é que gostava mais ou menos de determinado nome. Deixamos correr. Sem pesquisa, foi brainstorming à moda antiga, não é, Diogo? Exatamente. Hoje em dia no marketing usamos muito a lógica do crowdsourcing, ou seja, vamos buscar inputs à comunidade para nos darem ideias, e como vocês já tinham um episódio, pensei que podia ter havido aqui esta lógica. Não, no primeiro episódio nem sequer vínhamos com o nome, chamamos só podcast turismo. Ele teve realmente bom feedback de quem o viu e de quem participou também, acima de tudo, a nossa convidada anterior, a Rita Fonseca. Ela também teve um bom seguimento para o trabalho dela, e fomos falando, foi surgindo e acabou por ser um nome super literal, mas era exatamente isso que queríamos, manter esta ligação super imediata ao que é o podcast, não é? Pronto, passando à parte de me apresentar, pronto, está ali o meu currículo, digamos assim, dos últimos anos. Dizer também que ao longo dos últimos anos estive muito associado a turismo na área da aventura, fui guia de viagens em muitos países, na Índia, na Europa do Leste, na América do Sul, fiz várias viagens à volta do mundo e em muitos locais. O Diogo conhece-me bem, por isso está bem este currículo. Entretanto, associei-me, estou mais empenhado na área do marketing e da publicidade. Fundei uma startup que, pronto, não vale a pena explicar muito, mas são viagens para destinos de surpresa, é só procurar, googlar Chocolate Box.pt e vou encontrar tudo. Pronto, também fiz uma palestra no âmbito do TEDx, que não está muito associado ao marketing e à publicidade, mas o tema que está associado tem a ver com as emoções. Eu acho que os negócios têm sempre a ver com um lado, e a comunicação tem muito a ver com as emoções das pessoas, e é preciso pôr este chip na cabeça quando nós estamos a dizer alguma coisa a alguém, porque temos que as impactar. E essa palestra que está publicada no YouTube é basicamente uma provocação a dizer que o amor não existe. Por isso também convido toda a gente a assistir a essa palestra. Pronto, e também fui professor convidado no âmbito
de uma pós-graduação de marketing de turismo ao longo do último ano, ainda um bocadinho antes destas coisas acontecerem. Pronto, e agora estamos aqui num novo paradigma do mundo, não é? Que há quem veja como uma fatalidade, há quem veja como uma oportunidade. Acredito que as pessoas que veem como uma fatalidade, uma boa parte delas realmente é dramático, porque vivem situações dramáticas e sem emprego, o desemprego está a aumentar, não estavam a ser notícias disso. Mas noutras áreas profissionais, nomeadamente no turismo, para quem é empresário, em vez de olhar para isto como uma fatalidade, acho que tem que olhar para isto como uma oportunidade. Pode ser difícil e podemos ver as coisas um bocadinho, o futuro ainda um bocadinho nublado, mas definitivamente existem caminhos a seguir, existem perspectivas de novos negócios, os modelos de negócio vão ter que se reinventar naquela tão famosa frase da transformação digital, que também podes falar um bocadinho o que é que isso significa na realidade, mas basicamente é isto. Eu acho que o momento, para quem é empresário, não é uma fatalidade, é um momento de oportunidade, só tem que começar a pensar de outra maneira, virar as coisas ao contrário, fazer um twist e se calhar pensar no negócio outra vez. Inácio, já resumiste aqui um bocadinho o teu percurso, mas vamos tentar fazer aqui um caminho faseado. Falaste aí das tuas viagens à Índia e isso marca definitivamente o teu percurso profissional também. Como é que nasce essa paixão pela Índia e depois deixo-te já com a dica para responderes como é que as viagens interferem nesse teu lado mais estratégico, ou como tu aplicas depois a estratégia nos teus negócios? A Índia surge por acaso, literalmente por acaso. A primeira vez que eu fui à Índia foi em 2001, por isso está agora quase a fazer 20 anos. E na realidade eu fui à Índia por engano, porque eu não é que tenha apanhado o avião para o local errado, mas o meu objetivo, o meu propósito na altura era ir para o Nepal, e foi onde eu passei grande parte dos meus dias daquele mês e meio de viagens, mas é um bocadinho aquela lógica do viajante, não é? Já que existe um país ao lado, vou também espreitar aquele para carimbar para ter mais um carimbo no passaporte. Sim. E na altura marquei um voo de chegada por Katmandu, um voo de regresso por Delhi e deixei 10 ou 15 dias no final da minha viagem para a Índia. E aqueles 10 ou 15 dias foram mais impactantes do que os 30 anteriores que eu tinha estado no Nepal. E apaixonei-me pela Índia por acaso, porque não era esse o propósito inicial. E isso definiu depois grande parte da minha vida nos anos consequentes. Eu voltei à Índia depois noutras viagens, voltei à Índia com vários grupos e numa forma profissional, como um viajante profissional. A minha vida era claramente, nessa altura, até há 5, 6 anos atrás, um viajante profissional que ganhava dinheiro a viajar, e ao longo do tempo fui especializando na cultura indiana, aprendi hindi e a minha abertura de horizontes para outras culturas fez com que, acho que de uma forma privilegiada com esta experiência, me deu uma perspectiva de olhar a nossa cultura e olhar as formas de comunicar e as formas de nós fazermos as coisas, e comunicação tem a ver com tudo o que nós fazemos, as formas de nós fazermos as coisas, de as questionar sempre e de poder olhar para elas com um ângulo diferente. Eu costumo dizer que na Índia tudo o que damos como verdade adquirida no mundo ocidental, lá é de certeza absoluta ao contrário. E ao ver as coisas a funcionarem ao contrário, dá para perceber realmente que aquilo que nós achamos, sei lá, se nós estivermos a comunicar uma empresa de retretes, vamos imaginar, vamos para um exemplo assim um bocadinho mais, assim para mais catchy para buscar as pessoas. Nós estivemos a comunicar uma empresa de retretes, nós achamos que as retretes do mundo são todas iguais e provavelmente os homens vão à retrete todos da mesma maneira. Pois na Índia não, os homens não vão à retrete da mesma maneira, os homens não fazem xixi de pé, fazem xixi sentado, e as retretes muitas vezes são sítios, não são verticais, são aquelas, vocês já viram também, e pelo menos em alguns filmes, de certeza absoluta, algumas imagens, por isso lá as coisas funcionam de outra maneira. Quando nós assumimos que todo mundo se apaixona e se casa por amor, na Índia não é assim que funciona, os casamentos são arranjados. Quando nós assumimos que todo mundo, ou grande parte do mundo, vive com uma convicção religiosa muito específica e com um caminho cultural muito específico. Na Índia não, na Índia é uma multiplicidade de culturas e de religiões que faz com que um muçulmano passe por um templo hindu e venere também o templo hindu e o deus hindu sem saber muito bem porquê, porque nasceu ali. Por isso as coisas lá são sempre muito diferentes.
E a experiência das viagens fez com que eu olhar para a comunicação, olhar para as marcas, olhar para os negócios e olhar para as coisas, invariavelmente, não num exercício quase de agora vou parar, vou refletir, vou virar isto ao contrário e vou ver como é que funciona. E não é um exercício consciente, num exercício completamente inconsciente, cada vez que estou confrontado com uma ideia de negócio, estou confrontado com uma oportunidade, não sei o quê, penso sempre, e se não, e por que não daquela maneira? Olho sempre para a coisa do outro lado. Então é mais fácil para ti agora, não é? Nós que estamos a viver esta aventura, entre aspas, do desconhecido, não é? Ninguém sabe nada, ninguém tem dados concretos, ninguém tem nada. Quase que aí dentro há um clique qualquer que já dispara para vamos agarrar isto e vamos pensar isto de outra forma. Sim. Para mim é mais do que óbvio que existe maneira de agarrar e existe maneira de agarrar de outra forma. Nós estávamos praticamente todos, ou pelo menos muita gente, a fazer tudo da mesma maneira. Estávamos num boom do turismo em Portugal, estávamos a trabalhar para estrangeiros, praticamente todos estavam a fazer isso, ou pelo menos grande parte das pessoas estavam a fazer isso, e estávamos focados, tivemos muitos anos, nos primeiros anos muito focados, ou nos Airbnbs, ou nos negócios de aluguer de bicicletas e de motas. Numa fase posterior, se calhar mais recentemente, começamos a focar um bocadinho mais no turismo de experiência e em projetos um bocadinho diferentes, um bocadinho mais imersivos, mas basicamente não andamos a fazer coisas muito diferentes. Aliás, se olharem para a Chocolate Box como um exemplo de turismo, que é um exemplo de turismo diferente, porque é para portugueses para ir para fora, não é para estrangeiros virem para Portugal, a ideia surgiu também desse twist, não é? Nós sabemos quando fazemos uma viagem, quando é que vamos, para onde é que vamos, essas coisas nós temos como, quanto é que vamos gastar, temos como verdades certas e garantidas, e quando tiramos se calhar uma parte da equação, e neste caso da Chocolate Box é o destino, o modelo de negócio muda logo. E por isso eu acho que nós andamos todos a fazer mais ou menos as mesmas coisas. Agora estamos a ser obrigados a reinventar, não é? Quando nas aulas da pós-graduação de marketing de turismo que eu fui dando, as aulas estavam muito focadas em modelos de negócio, da aplicação do modelo Canvas a ideias de negócio, digamos assim. Era muito engraçado o exercício, não é? Porque as pessoas chegavam lá com uma ideia de quero fazer visitas guiadas sobre o barroco no norte de Portugal, não é? E de repente começas a desmontar e começas assim, mas porquê é que vais fazer visitas guiadas que os outros todos fazem? Porquê é que não dás uma experiência do barroco às pessoas em casa? E já estás a ver o negócio de outra maneira. E estás sempre a questionar para pôr o negócio de outra maneira. E eu acho que a experiência das viagens deu-me esta possibilidade, né? De ter esta bagagem cultural que felizmente fui tendo desta forma prática, não é? No terreno, deu-me esta possibilidade de cada vez que eu olho para alguma coisa consigo pelo menos começar a questionar como é que a coisa podia ser de outra maneira. Acabas por fazer um bocadinho um twist, invertes a engenharia da coisa e acabas por tentar dar uma volta a todos os processos. Sim, mas muitas vezes... Usas essa tática para as tuas relações pessoais, por exemplo? Não. Isto tem mais a ver com negócios e com cultura e interações culturais, não é? É muito diferente na relação pessoal, não é? Eu sou muito conservador nas minhas relações pessoais, por acaso, sou bastante conservador. E nos modelos e nos princípios sou muito conservador. Tinhas algumas viagens programadas para 2020? Para este ano? Sim, a Chocolate Box tinha várias viagens que foram todas canceladas. Obviamente com uma lógica de poderem comprar mais tarde, não é? De créditos e vouchers para as pessoas poderem comprar mais tarde, e tinha viagens agendadas para a Índia que foram totalmente canceladas. E eu não imagino que o turismo internacional para países de terceiro mundo vá voltar ao que era há 3 meses atrás. Não considero que não vai acontecer muito rapidamente. É um processo que não é muito rápido, porque os serviços de saúde não são seguros, as pessoas estão muito preocupadas com o contacto físico, muito preocupadas com a proximidade e com as respostas e com a segurança que têm nesses países. E diria que se calhar na Europa a coisa vai ser muito mais fácil, porque os voos dentro da Europa vão aparecer outra vez, porque há quem trabalhe em Paris, há empresas com negócios em várias cidades europeias. Isso rapidamente acho que vai recuperar, mas o turismo internacional em que nós vamos para a Índia, ou para o Peru, ou para o Brasil, em que os serviços de saúde não são tão fiáveis e que nós temos mais dificuldades, eu acho que isso vai demorar um bocadinho mais tempo. Por isso o negócio que eu tinha associado à Índia é um negócio que eu vejo que só daqui a 2 ou 3 anos é que posso recuperar.
Queres-nos falar um bocadinho sobre o que é isso da Chocolate Box? Tu não revelas o destino, como é que isso funciona? Só assim uma introdução, uma breve introdução do que é que... Na realidade, revela-se o destino 48 horas antes. Mas o pressuposto é exatamente, tu estás interessado em viajar, mas não sabes muito bem para onde. Eu acho que isto tem várias coisas, vários argumentos interessantes à volta. Em primeiro lugar, quando nós viajávamos, ou quando se viajava há 20 ou 30 anos para Londres, era uma emoção, porque todo o processo, ir à agência de viagens, marcar o voo, pedir lá à menina se conhecia o hotel em Londres, se o hotel era bem localizado, ter uma série de informações que nós tínhamos, que eram muito importantes nesse processo, porque nós tínhamos uma grande base de insegurança, porque não sabíamos o que é que estava do outro lado. E do outro lado era Londres, eu não estou a falar de ir para Bombaim, estou a falar de ir para Londres. E isso desvaneceu-se. Hoje em dia comprar um voo são 3 cliques no telemóvel, não é? Nós já sabemos qual é o hotel, o TripAdvisor já nos diz se aquele é bom ou se é mau, o Booking também nos diz, já conseguimos negociar os preços, já conseguimos procurar as tarifas mais baratas, sabemos qual é a localização, sabemos como é que chegamos do aeroporto, quanto é que custa o metro, sabemos isso, já sabemos tudo, não é? Por isso é muito fácil. Quando a Chocolate Box, quando pensa no conceito da Chocolate Box, o primeiro propósito era realmente devolver essa emoção da primeira viagem e dar emoção às pessoas, aquele friozinho na barriga que nós queremos, que nós sentíamos antes de uma primeira viagem. Hoje em dia ninguém sente um friozinho na barriga antes de ir para Londres, é impossível. Às 9, o voo, ok, lá para as 8 menos um quarto estou no aeroporto e está feito, quer dizer, e já sei como é que faço tudo, não é? Por isso, esse friozinho já não existe. E essa emoção, esse suspense, nós estamos confrontados com essa nossa insegurança, a nossa fragilidade e com o nosso medo em relação ao destino, foi aquilo que a Chocolate Box quis no início, quer no seu modelo de negócio. E mais uma vez estamos a falar das emoções que eu falava também no início. Até 48 horas antes, tu não fazes a mínima ideia para onde é que vais. Podes especular, podes pensar, sabes que sais do Porto, de Lisboa ou de Faro, e podes, será que eu vou para Barcelona? Será que vou para Roma? Será que vou para Manchester? Quer dizer, há uma multiplicidade de hipóteses, por isso tu estás ali numa ansiedade muito grande, cria-se ali uma ansiedade muito grande e uma curiosidade muito grande. E o objetivo era devolver realmente esse friozinho da barriga com isto. 48 horas antes da viagem, sabes realmente para onde é que vais, e o voo está marcado, o alojamento está marcado, e é só tens de estar no aeroporto com a tua mala e partir à aventura, digamos assim. Achas que as pessoas, quando isto voltar à normalidade, ou à normalidade possível, vão ter medo de viajar? Eu acho que para a Europa não, sinceramente acho que vai-se devolver rapidamente a confiança nos destinos europeus. Paris não pode viver sem turismo, Roma não pode viver sem turismo, por isso vai-nos criar doses de confiança em que eu acho que rapidamente vamos voltar exatamente à normalidade para a Europa. Questiono mais em relação aos países do terceiro mundo, porque nós lá não temos a segurança que, em primeiro lugar, podemos voltar rapidamente a casa para termos segurança, estamos mais longe, e em segundo lugar não temos a certeza que se no caso nos acontecer algum problema de saúde, que pode não ser esta pandemia, o Covid-19, ou não sei o quê, pode não ser isto, mas eu sei uma coisa que eu tenho como certo é que o Serviço de Saúde Local não me vai conseguir responder. Não sei se, para devolver a confiança às pessoas, se as seguradoras se vão readaptar, não é? Criando seguros muito mais interessantes, bastante mais caros provavelmente. Não sei se haverá aqui um passaporte de saúde em que nós possamos entrar e estamos constantemente controlados de maneira que possamos ir aos países e temos essa sensação de segurança. Eu acho que na Europa rapidamente, lá para setembro, outubro, novembro, está tudo normal, perfeitamente normal. Acho que para os países do terceiro mundo vai ser bastante mais difícil. Olha, agora estás na People, não é? Exatamente. Portanto, como é que tem sido essa adaptação da criatividade e da comunicação a esta nova realidade da Covid-19? Nós durante o último mês confrontamos com uma coisa, que o único canal que nós tínhamos para as pessoas, para as nossas marcas que nós trabalhamos, o canal principal que elas tinham para comunicar com os seus clientes, já não é, quer dizer, a televisão continua a ser, não é? Mas o canal principal onde as pessoas passam mais tempo é o digital. E de repente o que nós verificamos foi um aumento de interesse em publicar, um aumento de interesse e de preocupação da maneira como se comunica no digital. A People é uma agência muito virada para a componente digital, por isso quando se podia achar, quando estamos todos em layoffs e as coisas todas a fechar e os negócios a fechar e a restauração a correr mal e o turismo a correr mal, não sei o quê,
Para nós a coisa está a crescer exponencialmente, não só em trabalho, mas também em investimento em publicidade digital. Uma das coisas que nós fizemos, logo desde o primeiro momento, foi dar sinais aos nossos clientes da nossa proximidade com eles e da nossa preocupação com este momento que eles estão a viver. Nós sabemos que os nossos clientes não são clientes que dependem da normalidade do mundo para continuarem a fazer o seu negócio, mas o que nós percebemos é que eles estavam com uma grande insegurança no futuro e reajustamos os nossos processos internos de maneira que temos uma relação mais próxima. Todos os dias temos um e-mail boas-vindas com uma série de dicas e de conteúdos do que está a acontecer na realidade do mundo, adaptamos a nossa comunicação e a rapidez das nossas respostas para respondermos aos nossos clientes com 20 minutos, por isso eles estão nos computadores, não é? Eles não estão na rua, eles não estão nas fábricas, eles estão nos computadores. Responder-nos com 20 minutos, plataformas como o Zoom, como o Meet, como o Skype, são frequentes hoje no nosso dia-a-dia, e tivemos que adaptar isto para nos dar uma noção de proximidade e de confiança perante eu penso que esse exercício será transversal a todas as empresas, não é? O reconquistar a confiança dos clientes será transversal a todas as empresas, todos os setores, e todos devem fazer esse tipo de trabalho, não só as agências de turismo ou uma agência criativa ou seja o que for. Todas as coisas devem ter esse mindset de reconquistar a confiança do cliente. Sim, mas isso, quem começar a fazer isso hoje já está a começar atrasado. Deve começar. Com certeza. Mas mais vale tarde, neste caso, do que nunca voltar a fazer, não é? A relação. Na realidade, o que acontece é que as marcas que nós nos vamos lembrar, as empresas, os parceiros, os amigos que nós nos vamos lembrar, são aqueles que estiveram connosco durante este último mês ou estes últimos 2 meses. Quando eu sair de casa e quiser comer uma francesinha, que estou com umas saudades brutal de comer uma francesinha, vou ao sítio que me disse alguma coisa durante este mês e meio, vou ter saudades, porque aquele sítio preocupou-se comigo, naquele sítio disse que me entregava a francesinha gratuita em casa e quente, não é? Eu vou me preocupar com ele, é lá que eu vou, até vou quase querer retribuir o cuidado que essa marca, esse sítio teve comigo, não é? Por isso é muito importante, nós estamos muito próximos deles neste momento, e próximos deles significa comunicar com eles, falar com eles, mas significa oferecer-lhes coisas, dar-lhes coisas. Nós não precisamos de oferecer francesinhas, ou no exemplo da francesinha, ou oferecer viagens, mas podemos oferecer conteúdo. Podemos oferecer podcasts, como estamos hoje aqui a fazer, como podemos oferecer dicas de situações para quando acabar isto, o que é que vamos fazer, como podemos oferecer aulas de ginástica em casa, como podemos oferecer como manter a sua sanidade mental e a sua vida saudável neste momento. Podemos oferecer ideias para serem as primeiras coisas que vão fazer acontecerem lá fora. Aliás, está uma campanha no ar da Small que está exatamente já a abrir a porta para quando vem lá para fora. A Small está a perguntar a todos os seus influenciadores qual é a primeira coisa que vais fazer quando saís daqui. Quando saís, sim. Cada vez que eu me lembrar daquela campanha da Small, a primeira coisa que eu vou fazer não é que aqueles influenciadores disseram, é beber um Small. Ananás, espero. Sim, e estamos num tempo em que as pessoas perderam a vergonha, não é? E já usam as câmaras já com algum, já sem ter receio de a usar. Portanto, temos que aproveitar e em comunicação, de facto, o digital que já se vinha a instalar tem ganho aqui nos últimos dias um espaço muito grande, não é? Claro. Aliás, se vocês forem a ver, saiu ontem uma notícia que o TikTok tem 1,7 milhões de utilizadores em Portugal neste momento, ok? 1,7 milhões. É a rede social com maior crescimento, obviamente, mas em termos comparativos com os primeiros meses do Instagram e do Facebook, não sei o quê, o TikTok é assim uma curva, disparar lá para cima. E se vocês forem entrar no TikTok, estão lá os influenciadores todos, algumas marcas, só algumas marcas, mas está tudo lá, porque perdemos a vergonha e estamos a fazer TikToks em casa. E os que não estão a fazer TikToks, porque se calhar têm alguma vergonha, estão a consumir os TikToks dos outros. Lembrem-se que no Jornal da Noite, na SIC ou na TVI, quando chega ao o mundo em casa, ou fica em casa, não sei o quê, os vídeos que aparecem no Jornal da Noite é TikTok, é redes sociais. Por isso as redes sociais estão a entrar pela televisão adentro. Nós estamos a consumir redes sociais, mais do que nunca. Sobre essas dicas e sobre essas transformações do digital que nós estamos a viver, tu achas que nunca mais vamos voltar àquilo que era, digamos, a comunicação tradicional, o multicanal, em discussão? Não,
Não, isso vai lá estar. Aliás, quando se fala em transformação digital, não significa que a publicidade vai toda para o digital ou que o negócio é 100% digital. A transformação digital é uma nova forma de olhar o negócio. É olhar o negócio em todos os seus canais, em todas as formas de chamar a atenção, todos os call to action, em todas as dimensões do negócio, com uma componente também digital. Uma loja que venda produtos e que não tenha uma loja online, para além de ter uma loja física, não tenha uma loja online, perdeu a carruagem nestes 2 meses, né? Como é óbvio. Aliás, para não perder a carruagem, o que eles fizeram foi associar-se às Uber Eats e às Globos da vida para conseguirem vender, ou na DOT, para conseguirem vender lá. Não é? E esses é que estão a capitalizar. Hoje em dia quem está a crescer é a Uber Eats, a Globo, a DOT, imaginem, está para aí, está a crescer como a caralho. Mas pronto, tiveram que se adaptar, porque não se adaptaram antes. Ou seja, a transformação digital, eu ontem vi que as lojas de tangerina da Galp estão a entregar com a Uber Eats ao domicílio. A Galp está a entregar pão. A Galp está a entregar pão. Essa tua publicação, essa tua provocação, se assim podermos chamar, tu tens feito muito esse tipo de observações. Tenho visto mais ou menos no teu LinkedIn que tu vais colocando com alguma frequência algumas provocações e vais deixando algumas questões no ar. Isso faz parte desta tua entrada agora na nova agência, na People? Tu gostas de ser assim mais, digamos, provocador, entre aspas, ou o que é que faz ter este impacto agora? Pelo menos eu acho que isso mudou, no teu tipo de comunicação eu senti que isso mudou, porque tu fizeste aí umas 4 ou 5 publicações seguidas sobre esse tipo de temas. Sim, eu acho que tem a ver também com o momento que vivemos agora, não é? Mas eu gosto desse lado, não é provocador, de questionar porque é que a coisa está assim, não é? Sim, não é provocador. Já agora só para acrescentar, a padaria portuguesa está a entregar shampoos, já agora, não é? Por isso, os negócios, por isso, mas este lado provocador de olhar para as coisas de outra maneira, já era de mim. Agora, neste momento está tudo a mudar, não é? Quando a Galp entrega pão da loja Tangerina, não é? Pá, ninguém associa a Galp a pão, ninguém, não é? Como ninguém associa padaria portuguesa a shampoos, mas eles estão-se a querer sobreviver, estão-se a reajustar. Na minha opinião, alguns estão a fazer bem, outros estão a fazer mal. Depende um bocadinho, não é? Eu acho que a Galp entregar pão, não sei, não me parece muito interessante. Não é? Eu penso que quando fugimos à gênese da nossa empresa, estamos a desvirtuar o conceito e não será, obviamente, uma boa estratégia. É um desvio muito grande. Mas a Galp, Diogo, na minha opinião, a Galp até podia entregar pão, sem problema nenhum, desde que eu oferecesse a quem precisa. O pressuposto já era completamente diferente. Ora, entregar pão, vender pão, não, tu não vendes pão, vendes gás, botijas de gás, sei lá, vendes outra coisa qualquer, mas não vendes pão. Parece que está a criar outro tipo de negócio, não é? Sai-se do A verdade negócio. É que a Galp está há muitos anos a tentar isso. A Galp quer que as lojas de tangerina sejam pontos de encontro das pessoas que vão para lá tomar café e ler jornal. Há muitos anos que quer fazer isso, não é? Mas na realidade esse não é o posicionamento da Galp. Energia cria energia, que é o que a Galp diz na sua assinatura, acho que ainda diz isso. Não sei se é EDP ou se é Galp, não interessa. Mas fala de energia, não tem nada a ver com pão. Exatamente. Olha, Inácio, o nosso tecido empresarial em Portugal é muito pequeno, médio empresas, microempresas, e nem todas têm um budget grande, e particularmente neste momento, para investir no digital. Mas a verdade é que nos últimos dias ou nas últimas semanas nós temos visto muita gente a querer fazer no digital algo que não vinha a fazer, e isso é um bocado preocupante, porque dá quase a entender que se isto passar, depois o digital pode ser esquecido outra vez. Não achas que as pessoas estão a olhar para a questão do digital quase como a solução ou a chave secreta para a resolução dos problemas e estão-se a esquecer que depois isto tem que ser um processo contínuo? Sim, mas o digital como o offline, como a comunicação, como uma linha de apoio do WhatsApp, ou sobrevive ao tempo para que as pessoas se acostumem a ela e se habituem que aquilo existe, ou então não funciona. Se nós temos 2 semanas ou 2 meses a comunicar digital e depois esquecemos a comunidade, estamos lá, é a mesma coisa que temos a loja aberta durante 2 meses para receber os nossos clientes e depois fechamos a loja porque não queremos saber mais deles. É exatamente a mesma coisa. Se qualquer canal de distribuição, de comunicação,
na altura em que é implementado, tem que sobreviver no tempo. Pelo menos tem que haver aqui uma lógica de persistência para perceber se ele funciona, não é? Porque pode não funcionar. Neste momento estamos todos no digital, não quer dizer que daqui a 4 meses as pessoas estejam lá para o digital. E pode haver marcas que sobreviveram, mas não foi a marca que deixou os seus clientes, foram os seus clientes que deixaram a marca naquele canal, porque a sapataria afinal já abriu, já não precisa entregar os sapatos em casa, ou o sapateiro já não precisa, não é? Sim, exato. Tem que ser o cliente a dizer, não é? Aquela coisa do cliente, é o cliente a dar o sinal. E de repente, é a mesma coisa, o meu canal de comunicação era o Facebook, mas hoje em dia já não é no Facebook, se calhar a minha marca comunica mais no Instagram, se eu deixei de comunicar ali, não é? Por isso, mas é o cliente que está a dizer isso, não é a marca. A marca não pode deixar as pessoas órfãs, nem pouco mais ou menos. Aliás, sim, isso é uma coisa que ainda algumas marcas fazem, que é acharem que a relação com o cliente termina após a transação monetária. E é exatamente o contrário. Começa exatamente nesse ponto. É depois da primeira transação, aí é que a verdadeira relação começa. E aí é que as empresas se devem preocupar em manter essa relação, seja através do digital, na sapataria, a entregar os sapatos em casa, seja através de outra forma qualquer. Mas há muitas empresas ainda que, ok, eu já vendi, o meu cliente já me comprou isto, não quero saber se ele vai ter dúvidas, se não vai ter, como é que o produto funciona ou não funciona. Há muita gente que se preocupa em rentabilizar e faturar 100% ao final do ano e não se preocupa com o cliente. E a preocupação que disseste no início, que cada vez é mais com o cliente. E é o cliente que determina as regras, é o cliente que diz se a nossa marca é ou não valiosa. A jornada do consumidor não termina no momento em que tu adquires o produto, nem pouco mais ou menos, não é? Aí também há um bocadinho antes, quer dizer, não é aí que provavelmente se calhar começa mesmo, não é? Porque tu tens que o adquirir, não é? Mas a partir do momento em que ele adquire, trata-o muito bem para ele ser embaixador da tua marca. Claro que sim, sim. E mais do que isso, não é? É preciso perceber que hoje em dia com os canais de distribuição, com as pessoas em casa, com a comunicação online e tudo isso, eu adquiro uma coisa online agora, o dinheirinho já está do lado da empresa. Porreiro, já não quero saber do gajo? Não, por favor, não. Eu vou-vos dar 2 exemplos que me aconteceram agora neste momento de confinamento, que são paradigmáticos. Eu encomendo coisas na Prozis, ok? E amanhã de manhã às 11 da manhã está entregue. Amanhã às 11 da manhã está entregue. A minha experiência de consumidor é brutal. E eu encomendo coisas no continente e daqui a 3 semanas entregam-me. Isto é o segundo, eu disse que ia dizer 2, mas agora vou dizer o terceiro. Eu encomendo coisas no Corte Inglês, dizem que não há, debitaram, dizem que não há, não me devolvem o dinheiro e eu ligo para a linha do apoio ao cliente todos os dias e não consigo falar com ninguém, nem ninguém responde a e-mails. A grande diferença entre o que é uma boa empresa que está dedicada ao cliente e uma empresa que... Não. E uma que estava... O momento é difícil e pode-se dar tolerância, mas não me responderem quando têm o meu dinheiro do outro lado, eu nunca mais vou ao Corte Inglês. Sim, nunca mas a outra diferença também é que a Prozis trabalha o digital desde sempre e as outras duas que já trabalhavam não tinham um boom como têm neste momento, não é? Estão-se a adaptar. Esta transformação do digital vai passar, obriga-te a olhar para o negócio de uma forma completamente holística, porque a Prozis já é nativa digital e começa com, não é? Mas não é um negócio digital, aquilo é um negócio que vende suplementos alimentares e comida para casa e salsichas, quer dizer, Inácio, desculpa lá, nós estamos mesmo a ficar sem tempo e eu gostava de te deixar pelo menos uma última questão, para perceber como é que tu encaras o futuro do turismo e que conselhos é que tu podes dar aos players do setor? Eu acho, já vi que estamos ali 3 minutos, vou tentar ser muito falar do turismo, não é? Mas basicamente o turismo é nacional, para este ano é nacional, as experiências que nós devemos dar aos consumidores têm que ser experiências autênticas, genuínas e imersivas o mais possível dentro da cultura. Nós vamos aproveitar este ano para visitar aqueles locais que ainda não visitamos, vamos obrigados a ficar aqui dentro. Se calhar vamos aproveitar este verão e as nossas férias de verão e os nossos fins de semana prolongados para ir a sítios que nós sempre desejamos ir, a Marvão ou a Montezinho ou qualquer coisa, que sempre pensamos ir, e as empresas que estão a operar no turismo devem se readaptar para o negócio nacional, isso é uma inevitabilidade pelo menos para este ano, e devem lembrar aos clientes neste momento qual é o destino que eles vão escolher quando eles puderem sair de casa. Eu no outro dia até comentava com o Diogo,
se as alheiras de Mirandela me mandarem uma alheira para casa agora, se me oferecerem uma alheira, pá, que custa 2 euros, não interessa, ou faz um desconto de 50%, entrega-me ao domicílio com qualquer coisa, entregas gratuitas, o primeiro sítio que eu me vou lembrar para ir a seguir é ir a Mirandela, meu, até ir ao sítio que me ofereceu a alheira, não é? Aqueles que estiverem a falar comigo e preocupados comigo agora, são os primeiros que eu vou querer visitar, por isso falem com eles. Muito bem, muito bem. Ângela, não sei se em menos de um minuto queres dizer alguma coisa. Não, só ia dizer que ficam aqui umas dicas e táticas interessantes para o setor de turismo e para as outras marcas que o Inácio deixou e que foi uma conversa que passou a voar. E isso é sempre bom, não é? Obrigada, Inácio, por estar connosco. Muito obrigado pelo convite, eu que agradeço. Muito obrigado. Adeus, um abraço, Inácio, obrigado. Ainda para quem nos está a ver e a ouvir, eu vou depois nos links deixar os contactos do Inácio, provavelmente o LinkedIn, onde as pessoas podem entrar em contacto contigo. Mais uma vez, obrigado pela tua participação. Um abraço.